A fabricação dos compósitos de matriz metálica é descrita no módulo 78. Passamos agora para a fabricação dos compósitos de matriz metálica. São compósitos muito menos desenvolvidos. No entanto, tem havido alguma investigação no sentido de propor um método facilmente implementável na indústria. Existem basicamente três técnicas: no estado líquido, no estado sólido e por deposição. Provavelmente uma das mais usadas é a stir casting. E em que consiste a stir casting? É muito simples. É uma fase dispersa, em geral partículas de cerâmico, que são misturadas mecanicamente numa matriz líquida de metal. Pode-se melhorar um pouco isso usando squeeze infiltration, em que o metal aqui líquido é injetado numa preforma, consegue-se uma melhor mistura, como indicado aqui neste esquema. Um dos metais muito dados à fabricação de compósitos é o alumínio, porque precisa de um pouco mais de resistência e, sobretudo, necessita de mais resistência ao desgaste. Aplicações típicas: bielas, camisas de motores para aumentar, para melhorar a resistência ao desgaste, quadros de bicicleta e discos de travão com carboneto de silício. Consegue-se aumentar muito a resistência ao desgaste e aliviar o peso do automóvel. Agora, no estado sólido, usa-se ligação por difusão, em que consiste no empilhamento de camadas alternadas de fibras e de metal, sendo o metal da parte que fica na parte exterior do empilhamento. As camadas são a seguir pressionadas a alta temperatura para permitir a difusão do metal para as fibras, para o reforço. Tipicamente usa-se este tipo de tecnologia para fabricar compósitos de matriz com titânio. No estado sólido ainda pode ser por sinterização. É um método que foi visto na fabricação de cerâmicos. É a mesma coisa, só que aqui, para além de ter o pó cerâmico, também tem o pó metálico. Misturam os dois e por sinterização a alta temperatura, por difusão, conseguem ter uma matriz cerâmica reforçada, uma matriz metálica reforçada com partículas cerâmicas. Um exemplo é o CERMET. CERMET é outra maneira de designar MMC. MMC é Metal Matrix Composite. CERMET é Ceramic and Metal, que é uma combinação dos dois. E então podem ter uma matriz de cobalto reforçada com partículas de carboneto de tungstênio. Começamos com um pó, compactamos, aquecemos. Neste caso até tem fusão do cobalto. A sinterização pode ser no estado sólido, no estado líquido. Aqui é no estado líquido, há a fusão do cobalto que vai envolver todas as partículas de carboneto de tungstênio. E tipicamente usa-se este método para produzir ferramentas de corte. Eu tenho aqui algumas pastilhas, justamente, que foram obtidas por sinterização. E são pastilhas compósitas, é uma matriz metálico, cobalto, reforçado com carboneto de tungstênio. Okay? Ainda no estado sólido podemos aplicar Friction Stir Processing. Friction Stir Processing é uma variante de Friction Stir Welding. Friction Stir Welding é um método de soldar, só que evita a fusão do material. Isto é muito interessante para as ligas que perdem propriedades quando fundem. O caso típico é o alumínio. Se vocês soldarem um alumínio, um duro alumínio, a parte soldada, afetada pelo calor, perde muitas propriedades. Então é muito difícil de soldar alumínio por essa razão. Uma tecnologia que foi desenvolvida e que evita a fusão do material é justamente Friction Stir Welding, em que se mistura
duas partes de alumínio, mas sem fundir o alumínio, estão a ver? E então, no caso do Friction Stir Processing, faz-se exatamente a mesma coisa, no entanto, adiciona-se partículas no cordão de soldadura e fica-se ali com uma zona reforçada com partículas. Eu convido-vos, por exemplo, a ver este artigo. Este artigo está nesta revista, é uma revista que eu edito sobre materiais e que tem os últimos desenvolvimentos em termos de materiais, quer seja compósitos de matriz polimérica, metálica e também cerâmica. E neste estudo mostra justamente como é obtido um compósito de matriz metálica no estado sólido recorrendo a esta técnica. E finalmente temos as técnicas por deposição. Pode ser um spray, é muito simples de entender também. Um spray em que sai do spray partículas, gotas de metal misturadas com partículas cerâmicas e é depositado sobre um substrato. Também pode ser em fase vapor, e tem o PVD e o CVD, em que se reveste uma fibra. O revestimento do material em consequência de uma condensação de vapor, e então tem o Physical Vapor Deposition, ou então em consequência de uma reação química, e então tem Chemical Vapor Deposition, CVD. Usa-se este método para revestir fibras, como por exemplo titânio sobre fibras de carboneto de silício, e permite criar compósitos muito, muito, muito finos. E com isto concluímos a parte da fabricação de compósitos de matriz metálica.